empresário viúvo se emociona ao ver a empregada ensinando seu filho cego a tocar piano. Gustavo parou na porta. Cláudia guiava as mãos de Miguel sobre as teclas. O menino sorria. Ela também. E pela primeira vez em anos, ele sentiu o peito apertar de emoção. Gustavo não sabia quanto tempo havia passado ali, parado na entrada da sala de estar. O som do piano continuava, as notas saíam irregulares, mas existiam. Ele olhou para o relógio de pulso. 3 horas da tarde. Deveria estar em uma reunião. Deveria estar assinando contratos. Deveria estar em qualquer lugar menos ali, observando aquela cena. Mas seus pés não obedeciam. Ele respirou fundo e encostou o ombro no batente da porta. Cláudia continuava guiando os dedos de Miguel. Ela falava baixo, tão baixo, que Gustavo precisou prestar atenção para entender. Agora essa aqui, Miguel. Essa é a nota sol. Sente como ela é diferente? É um pouquinho mais alta que a anterior. Vamos tentar de novo. Miguel assentiu. Seus dedos magros tocaram a tecla. O som ecoou pela sala. Gustavo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, viu que Cláudia havia pousado a mão no ombro do menino. Você está indo muito bem. Muito bem mesmo. Miguel sorriu. Era um sorriso tímido, mas genuíno. Gustavo sentiu o peito apertar de novo. Ele não lembrava a última vez que tinha visto o filho sorrir assim. Na verdade, não lembrava a última vez que tinha visto o filho sorrir de verdade. Depois do acidente, Miguel havia se fechado. Não falava, não sorria. Não fazia nada além de ficar no quarto, deitado, com os óculos escuros cobrindo os olhos que não enxergavam mais. Gustavo havia tentado tudo. Médicos, psicólogos, terapeutas. Nada funcionava. E então ele desistiu, não por falta de amor, mas porque não sabia mais o que fazer. Ele contratou Cláudia 3 meses atrás. Precisava de alguém para cuidar da casa, alguém para organizar as coisas enquanto ele trabalhava. Ele não esperava que ela fizesse nada além disso, mas ali estava ela, ensinando seu filho a tocar piano. Gustavo deu um passo à frente. O piso de madeira rangeu. Cláudia virou a cabeça. Seus olhos se arregalaram. Ela tirou as mãos de cima das de Miguel e se levantou rapidamente. Senhor Gustavo, eu não ouvi o senhor chegar. Gustavo levantou a mão. Não precisa se levantar. Cláudia ficou parada sem saber o que fazer. Miguel virou o rosto na direção da voz do pai. Pai! Gustavo engoliu seco. Oi, filho! Miguel não respondeu. Apenas virou o rosto de volta para o piano. Gustavo olhou para Cláudia. Ela estava nervosa. As mãos entrelaçadas na frente do corpo, os olhos baixos. Eu sinto muito, senhor. Eu deveria ter pedido permissão antes de... Gustavo balançou a cabeça. Não, você não precisa pedir desculpas. Cláudia ergueu os olhos. Havia surpresa ali. Eu vi o piano aqui e pensei que talvez o Miguel gostasse de aprender. Eu sei tocar um pouco. Minha mãe me ensinou quando eu era criança. Eu não queria ultrapassar nenhum limite, senhor. Eu juro. Gustavo respirou fundo. Você não ultrapassou nada, Cláudia. Eu só queria saber há quanto tempo vocês fazem isso. Cláudia olhou para Miguel. Depois olhou de volta para Gustavo. 2 semanas, sempre depois do almoço, enquanto o senhor está trabalhando. Gustavo assentiu. 2 semanas. E ele não tinha percebido nada. Ele passou a mão pelo cabelo. E ele gosta? Cláudia sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas sincero. Ele adora. Gustavo sentiu algo estranho no peito. Algo entre orgulho e tristeza. Ele olhou para o filho. Miguel estava sentado no banco do piano, imóvel. Suas mãos ainda descansavam sobre as teclas. Gustavo deu mais um passo. Miguel, você gosta de tocar piano? Miguel não respondeu imediatamente. Ele mordeu o lábio inferior. Depois assentiu. Gosto. Gustavo sorriu. Foi a primeira vez em meses que ele sorriu de verdade. Então continue. Eu não vim atrapalhar, só vim assistir.
Miguel virou o rosto na direção do pai de novo. Havia algo no rosto dele, algo que Gustavo não conseguia decifrar. Depois, Miguel virou de volta para o piano. Cláudia olhou para Gustavo. Ele fez um gesto com a cabeça indicando que ela deveria continuar. Cláudia hesitou. Depois voltou a sentar ao lado de Miguel. Ela pousou as mãos sobre as dele novamente. Vamos continuar de onde paramos? Miguel assentiu. Cláudia começou a guiar os dedos dele de novo. O som do piano voltou a preencher a sala. Gustavo se sentou no sofá. Ele não tirou os olhos dos dois. Cláudia era paciente. Ela repetia as instruções quantas vezes fossem necessárias. Ela não se irritava, não apressava, apenas guiava. E Miguel respondia. Ele se esforçava. Gustavo via isso. Via como o filho tentava acertar as notas, como ele franzia a testa quando errava, como ele sorria quando acertava. Gustavo ficou ali por mais de 1 hora. Quando a aula terminou, Cláudia ajudou Miguel a se levantar. Você foi incrível hoje, Miguel. Amanhã a gente continua, está bem? Miguel assentiu. Está bem. Cláudia segurou a mão dele e o guiou até a porta. Gustavo se levantou. Cláudia, espera. Ela parou. Virou-se para ele. Sim, senhor. Gustavo hesitou. Ele não sabia o que dizer. Ele queria agradecer. Queria dizer que aquilo tinha sido a coisa mais bonita que ele tinha visto em muito tempo. Mas as palavras não saíam. Ele apenas assentiu. Obrigado, Cláudia sorriu. De nada, senhor. Ela saiu com Miguel. Gustavo ficou sozinho na sala. Ele olhou para o piano. Caminhou até ele. Passou os dedos pelas teclas. O som ecoou. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, ele sentiu esperança. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Ele ficou deitado na cama, olhando para o teto. A imagem de Cláudia e Miguel não saía da cabeça. Ele pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. O acidente, a perda da visão de Miguel, a dor, a culpa. Gustavo não estava no carro quando aconteceu, mas ele se sentia responsável. Ele tinha brigado com a esposa naquela manhã, uma briga feia, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre coisas que não importavam. Ela saiu de casa furiosa, levou Miguel com ela. E então o acidente aconteceu. Ela morreu na hora. Miguel sobreviveu, mas perdeu a visão. E Gustavo perdeu tudo. Ele se levantou da cama. Foi até o quarto de Miguel. Abriu a porta devagar. O menino estava dormindo. Gustavo entrou. Sentou na beirada da cama. Ele olhou para o filho. Miguel parecia tão pequeno, tão frágil. Gustavo estendeu a mão. Tocou o cabelo dele. Eu sinto muito, filho. Eu sinto muito por tudo. Miguel não acordou. Gustavo ficou ali por alguns minutos. Depois saiu. No dia seguinte, Gustavo decidiu sair do trabalho mais cedo. Ele queria ver a aula de piano de novo. Queria ver Miguel sorrir de novo. Ele chegou em casa às 2h30. A casa estava silenciosa. Ele subiu as escadas. Ouviu o som do piano. Ele foi até a sala. Parou na porta. Cláudia e Miguel estavam lá de novo. Mas dessa vez, Gustavo não ficou escondido. Ele entrou. Posso assistir? Cláudia olhou para ele, sorriu. Claro, senhor. Gustavo se sentou no sofá. Ele assistiu a aula toda. Quando terminou, ele se levantou. Cláudia, eu queria falar com você. A sós. Cláudia assentiu. Ela ajudou Miguel a sair da sala. Depois voltou. Sim, senhor. Gustavo respirou fundo. Eu queria te agradecer, de verdade. O que você está fazendo pelo Miguel é incrível. Cláudia balançou a cabeça. Eu não estou fazendo nada demais, senhor. Eu só... Gustavo a interrompeu. Você está fazendo sim. Você está fazendo algo que eu não consegui fazer. Você está fazendo meu filho sorrir de novo. E eu não sei como te agradecer por isso. Cláudia ficou em silêncio. Seus olhos ficaram marejados. Eu só quero ajudar, senhor. Miguel é um menino incrível. Ele merece ser feliz. Gustavo assentiu.
Sim, ele merece. Ele olhou para o piano. Depois olhou de volta para Cláudia. Eu queria te pedir uma coisa. Cláudia esperou. Eu quero que você continue ensinando ele todos os dias, e eu quero pagar por isso, além do seu salário. Cláudia arregalou os olhos. Senhor, não precisa. Eu faço isso porque eu quero, não por dinheiro. Gustavo sorriu. Eu sei, mas eu quero fazer isso. Por favor, aceita. Cláudia hesitou. Depois assentiu. Está bem. Obrigada, senhor. Gustavo estendeu a mão. Cláudia apertou. Nas semanas seguintes, Gustavo começou a sair do trabalho mais cedo todos os dias. Ele assistia às aulas, via o progresso de Miguel, e quanto mais ele via, mais ele se emocionava. Miguel estava mudando, ele estava sorrindo mais, falando mais, ele estava voltando a ser o menino que era antes do acidente. E tudo isso por causa de Cláudia. Gustavo começou a reparar em coisas que não tinha reparado antes. Em como Cláudia era paciente, em como ela se importava, em como ela tratava Miguel como se fosse filho dela. Ele também começou a reparar em outras coisas, em como ela sorria, em como seus olhos brilhavam quando ela tocava piano, em como ela era bonita. Gustavo sacudiu a cabeça. Ele não deveria estar pensando nisso. Ela era sua empregada, ele era o patrão. Havia uma linha que não deveria ser cruzada, mas a linha estava ficando cada vez mais tênue. Um dia, depois da aula, Gustavo e Cláudia ficaram conversando na sala. Miguel havia ido para o quarto. Ele está progredindo muito rápido. Cláudia sorriu. Ele é muito inteligente e tem muito talento. Gustavo assentiu. Aonde você aprendeu a tocar piano? Cláudia olhou para o instrumento. Minha mãe me ensinou. Ela era professora de música. Eu cresci ouvindo ela tocar. E quando eu fiquei maior, ela começou a me ensinar. Gustavo percebeu a tristeza na voz dela. Ela ainda toca? Cláudia balançou a cabeça. Ela faleceu há 5 anos. Gustavo sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Cláudia sorriu, mas era um sorriso triste. Obrigada, eu sinto falta dela todos os dias, mas quando eu toco piano, eu sinto que ela está comigo. Gustavo entendeu aquilo. Ele sabia o que era sentir falta de alguém. E você... Você tem família? Cláudia hesitou. Não, só tinha minha mãe. Meu pai nos abandonou quando eu era pequena. E eu nunca me casei, nunca tive filhos. Gustavo assentiu. Então, Miguel... Cláudia sorriu. Dessa vez, o sorriso era genuíno. Miguel é como um filho para mim. Eu sei que eu não deveria me apegar assim, mas eu não consigo evitar. Gustavo olhou para ela, realmente olhou, e viu algo que não tinha visto antes. Viu a bondade, a generosidade, a pureza. Eu fico feliz que você se apegou. Miguel precisa de alguém como você. Cláudia corou. Obrigada, senhor. Gustavo sorriu. Pode me chamar de Gustavo. Cláudia piscou. Eu não sei se... Gustavo levantou a mão. Por favor, eu insisto. Cláudia hesitou. Depois assentiu. Está bem. Gustavo. O nome soou estranho saindo da boca dela, mas também soou certo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em meses. Miguel continuou progredindo. Ele já conseguia tocar música simples sozinho, e a cada música que ele tocava, Gustavo sentia o peito inchar de orgulho. Mas não era só Miguel que estava mudando. Gustavo também estava. Ele estava sorrindo mais, estava mais leve, estava sentindo coisas que não sentia há muito tempo, e tudo isso por causa de Cláudia. Ele começou a esperar pelas tardes, pelas conversas depois das aulas, pelos sorrisos dela, pelos olhares. Gustavo sabia que estava se apegando, sabia que estava cruzando a linha, mas ele não conseguia parar. Um dia, depois da aula, Gustavo e Cláudia estavam na cozinha. Ela estava preparando o jantar. Ele estava sentado na mesa, tomando café. Gustavo, posso te perguntar uma coisa? Gustavo olhou para ela. Claro. Cláudia hesitou.
Por que você nunca toca piano? Você tem um instrumento tão bonito na sala, mas eu nunca vi você tocar. Gustavo olhou para a xícara de café. Eu não sei tocar. Cláudia pareceu surpresa. Mas o piano é seu. Gustavo assentiu. Era da minha esposa. Ela tocava. Ela era muito boa. Cláudia ficou em silêncio. Depois falou baixo. Você ainda sente falta dela? Gustavo pensou na pergunta. Era uma pergunta difícil. Sim e não. Eu sinto falta do que a gente tinha no começo, mas no final, a gente não era mais feliz. A gente brigava muito, sobre tudo, e eu me sinto culpado por não ter sido um marido melhor, por não ter evitado aquela briga naquele dia. Cláudia se aproximou. Sentou na cadeira ao lado dele. Você não pode se culpar pelo acidente, Gustavo. Não foi sua culpa. Gustavo olhou para ela. Mas eu podia ter evitado. Se eu não tivesse brigado com ela, ela não teria saído de casa. E o acidente não teria acontecido. Cláudia balançou a cabeça. Você não controla o destino. Ninguém controla. O que aconteceu foi uma tragédia, mas não foi sua culpa. Gustavo sentiu os olhos arderem. Ele piscou. Eu só queria poder voltar no tempo. Eu queria poder consertar as coisas. Cláudia estendeu a mão. Tocou a dele. Você não pode voltar no tempo, mas você pode seguir em frente. E você está seguindo. Você está sendo um pai incrível para o Miguel. Você está presente. Você está se importando. E isso é o que importa. Gustavo olhou para a mão dela sobre a sua. Era uma mão pequena, delicada, mas forte. Ele virou a mão. Entrelaçou os dedos nos dela. Obrigado, Cláudia. Por tudo. Cláudia sorriu. De nada. Eles ficaram assim por alguns segundos. Então Cláudia tirou a mão, levantou-se, voltou para o fogão. Gustavo ficou sentado, olhando para a mão que ainda sentia o calor da dela. Naquela noite Gustavo não conseguiu dormir de novo. Mas dessa vez não era por causa da culpa. Era por causa de Cláudia. Ele estava se apaixonando. Ele sabia disso e não sabia o que fazer. No dia seguinte, Gustavo estava no escritório quando o telefone tocou. Era a escola de Miguel. Senhor Gustavo, precisamos que o senhor venha aqui. Aconteceu algo com Miguel. Gustavo sentiu o coração disparar. O que aconteceu? Ele está bem. A voz do outro lado hesitou. Ele está bem fisicamente, mas ele está muito abalado. Por favor, venha o mais rápido possível. Gustavo desligou. Pegou as chaves do carro. Saiu correndo. Quando chegou na escola, foi direto para a sala do diretor. Miguel estava sentado em uma cadeira. Os óculos escuros cobriam os olhos, mas Gustavo podia ver as lágrimas escorrendo por baixo deles. Miguel! Gustavo se ajoelhou na frente do filho. O que aconteceu? Miguel não respondeu, apenas soluçou. O diretor da escola se aproximou. Senhor Gustavo, alguns alunos estavam provocando o Miguel. Disseram coisas cruéis sobre a condição dele. Gustavo sentiu a raiva subir. Quem foram esses alunos? O diretor deu os nomes. Gustavo memorizou todos. E o que vocês vão fazer a respeito? O diretor suspirou. Nós já conversamos com os pais. Os alunos serão suspensos, mas... Gustavo se levantou. Mas o quê? O diretor hesitou. Talvez seja melhor o Miguel não voltar para a escola. Pelo menos não por enquanto, até as coisas se acalmarem. Gustavo olhou para o diretor com incredulidade. Você está expulsando meu filho porque ele foi vítima de bullying? O diretor levantou as mãos. Não, não é isso. Eu só estou sugerindo que... Gustavo o interrompeu. Nós vamos embora e eu vou procurar uma escola melhor. Uma escola que proteja os alunos em vez de expulsá-los. Gustavo pegou Miguel pela mão. Saiu da sala. Quando chegaram no carro, Gustavo abraçou o filho. Eu sinto muito, Miguel. Eu sinto muito por tudo isso. Miguel chorou. Gustavo também. Quando chegaram em casa, Cláudia estava na sala.
Ela viu os dois, viu o estado deles. O que aconteceu? Gustavo contou tudo. Cláudia ficou furiosa. Como eles podem fazer isso com uma criança? Gustavo balançou a cabeça. Eu não sei, mas eu vou tirar o Miguel daquela escola. Cláudia assentiu. Você está certo. Ela se ajoelhou na frente de Miguel. Miguel, você é incrível. Não importa o que aqueles meninos disseram. Você é especial. E você é forte. Mais forte do que qualquer um deles. Miguel soluçou. Eles disseram que eu sou inútil, que eu nunca vou conseguir fazer nada sozinho. Cláudia segurou o rosto dele. Eles estão errados. Você já está fazendo coisas incríveis. Você está tocando piano. Você está se virando muito bem. E você vai fazer coisas ainda mais incríveis no futuro. Eu sei disso. Miguel abraçou ela. Cláudia o abraçou de volta. Gustavo observou a cena e sentiu algo dentro dele se quebrar. Ele percebeu naquele momento que Cláudia não era apenas a empregada. Ela era parte da família. Ela era essencial. Nos dias seguintes, Gustavo começou a procurar escolas novas para Miguel, mas todas tinham problemas. Ou eram muito longe, ou não tinham estrutura para alunos com deficiência visual, ou eram muito caras. Gustavo estava ficando desesperado, até que Cláudia teve uma ideia. E se você ensinasse o Miguel em casa? Gustavo piscou. Ensinar em casa? Eu não sei se eu consigo fazer isso. Cláudia sorriu. Você não precisa fazer sozinho. Eu posso ajudar. E você pode contratar professores particulares para as matérias mais difíceis. Gustavo pensou na ideia. Fazia sentido. Você acha que daria certo? Cláudia assentiu. Eu acho. E acho que seria melhor para o Miguel. Ele estaria em um ambiente seguro, sem provocações, sem pressão. Gustavo sorriu. Você é incrível, sabia? Cláudia corou. Eu só estou tentando ajudar. Gustavo deu um passo à frente. Ficou perto dela. Muito perto. Você ajuda mais do que imagina. Cláudia olhou para ele. Havia algo nos olhos dela, algo que Gustavo não conseguia decifrar. Eles ficaram assim por alguns segundos. Então Cláudia deu um passo para trás. Eu preciso ir preparar o almoço. Ela saiu da sala rapidamente. Gustavo ficou parado. Ele passou a mão pelo rosto. Ele estava perdendo o controle. Nas semanas seguintes, Gustavo implementou a ideia de Cláudia. Ele contratou professores particulares. E junto com Cláudia, ele começou a ensinar Miguel em casa. Foi difícil no começo, mas aos poucos eles encontraram um ritmo. E Miguel começou a se destacar. Ele aprendia rápido. E sem a pressão da escola, ele estava mais feliz, mais confiante. Gustavo via a mudança e ficava orgulhoso. Mas ele também via outra coisa. Ele via como Cláudia e Miguel estavam próximos, como eles riam juntos, como eles se entendiam. E ele via como ele mesmo estava se aproximando de Cláudia. As conversas eram mais longas, os olhares eram mais demorados, os toques eram mais frequentes. Gustavo sabia que estava caminhando em terreno perigoso, mas ele não conseguia parar. Um dia, depois de uma aula de matemática, Gustavo e Cláudia estavam na cozinha. Miguel está indo tão bem. Eu não consigo acreditar no progresso dele. Cláudia sorriu. Ele é um menino incrível. Só precisava de uma chance. Gustavo assentiu. Ele olhou para ela. E você também é incrível. Cláudia desviou o olhar. Gustavo. Ele deu um passo à frente. Eu sei que isso é errado. Eu sei que eu não deveria estar sentindo isso, mas eu não consigo evitar. Cláudia olhou para ele. Havia medo nos olhos dela. Sentindo o quê? Gustavo respirou fundo. Você sabe o quê? Cláudia balançou a cabeça. Não, não podemos fazer isso. Gustavo franziu a testa. Por quê? Cláudia deu um passo para trás. Porque eu trabalho para você. Porque isso é complicado. Porque... Gustavo a interrompeu. Por que você sente o mesmo? Cláudia ficou em silêncio. Ela não negou. Gustavo deu mais um passo à frente. Cláudia, eu não estou pedindo nada de você. Eu
Eu só preciso que você saiba que eu sinto algo por você, algo forte, algo que eu não sinto há muito tempo. Cláudia fechou os olhos. Gustavo, isso não pode dar certo. Gustavo tocou o rosto dela. Ela abriu os olhos. Por que não? Cláudia olhou para ele. Porque somos de mundos diferentes. Porque você é rico e eu sou pobre. Porque você é o patrão e eu sou a empregada. Porque as pessoas vão julgar. Porque... Gustavo a beijou. Foi um beijo suave, hesitante. Mas quando Cláudia não recuou, ele aprofundou. Cláudia respondeu. Suas mãos subiram até o peito dele. Eles se beijaram por alguns segundos. Então Cláudia se afastou. Ela estava ofegante, os olhos arregalados. Eu preciso ir. Ela saiu da cozinha. Gustavo ficou parado. Ele tocou os próprios lábios. Ainda sentia o gosto dela. Nos dias seguintes, as coisas ficaram estranhas entre eles. Cláudia evitava ficar sozinha com Gustavo. Ela só falava com ele quando necessário. Gustavo tentou conversar com ela várias vezes, mas ela sempre arrumava uma desculpa para sair. Até que um dia, Gustavo a encontrou chorando no jardim. Cláudia! Ela limpou as lágrimas rapidamente. Desculpa, eu só... Gustavo se sentou ao lado dela. O que aconteceu? Cláudia balançou a cabeça. Nada. Eu só estou sendo boba. Gustavo tocou a mão dela. Fala comigo. Cláudia respirou fundo. Eu estou com medo, Gustavo. Medo do que estou sentindo. Medo de estragar tudo. Medo de perder o Miguel. Medo de perder você. Gustavo apertou a mão dela. Você não vai me perder. Eu prometo. Cláudia olhou para ele. Como você pode prometer isso? Gustavo sorriu. Porque eu não vou deixar você ir embora. Cláudia soltou uma risada triste. Você não entende. Eu não sou como as mulheres do seu mundo. Eu não tenho dinheiro, não tenho educação. Eu sou só uma empregada. Gustavo franziu a testa. Você não é só uma empregada. Você é a mulher que salvou meu filho, a mulher que me fez sorrir de novo, a mulher que eu estou amando. Cláudia arregalou os olhos. O quê? Gustavo percebeu o que tinha dito, mas não se arrependeu. Eu estou amando você, Cláudia. E eu sei que é loucura, eu sei que é rápido, mas é verdade. Cláudia começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eu também estou amando você, Gustavo, mas eu tenho tanto medo. Gustavo a puxou para um abraço. Não precisa ter medo. Nós vamos dar um jeito, juntos. Cláudia se agarrou a ele, e pela primeira vez em dias ela se sentiu segura. Naquela noite, Gustavo e Cláudia conversaram por horas. Sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Eles decidiram que iriam devagar, que não iriam apressar nada, que iriam ver onde aquilo os levaria. Mas eles também decidiram que iriam tentar, porque o que eles sentiam era real, era forte, era impossível de ignorar. Nos meses seguintes, Gustavo e Cláudia se aproximaram ainda mais. Eles saíam para jantar, iam ao cinema, passeavam no parque, e a cada encontro o amor crescia. Miguel percebeu a mudança. Ele viu como o pai e Cláudia olhavam um para o outro, como eles sorriam quando estavam juntos, e ele ficou feliz, porque ele amava os dois e queria que eles fossem felizes. Um dia, Miguel perguntou para Gustavo: Pai, você gosta da Cláudia? Gustavo ficou surpreso com a pergunta, mas não mentiu. Sim, filho, eu gosto muito dela. Miguel sorriu. Eu também gosto dela. Ela é muito legal. Gustavo sorriu de volta. Sim, ela é. Miguel hesitou. Depois perguntou: Você vai casar com ela? Gustavo piscou. Eu não sei, filho. Por que você está perguntando isso? Miguel deu de ombros. Porque eu acho que ela seria uma mãe muito boa. Gustavo sentiu o coração apertar. Você gostaria que ela fosse sua mãe? Miguel assentiu. Sim, eu gostaria muito.
Gustavo abraçou o filho. Obrigado por me dizer isso, Miguel. Naquela noite, Gustavo pensou muito no que Miguel tinha dito. Ele pensou em Cláudia, em como ela tinha mudado a vida deles, em como ela tinha trazido luz para uma casa que estava escura. E ele percebeu que queria passar o resto da vida com ela, mas ele sabia que precisava ter certeza. Ele precisava saber se Cláudia sentia o mesmo. No dia seguinte, Gustavo levou Cláudia para jantar em um restaurante elegante. Ela estava linda. Usava um vestido simples, mas elegante, os cabelos soltos, um sorriso tímido no rosto. Você está linda, Cláudia corou. Obrigada. Eles jantaram, conversaram, riram, e quando a sobremesa chegou, Gustavo pegou a mão dela. Cláudia, eu preciso te dizer uma coisa. Ela olhou para ele. O quê? Gustavo respirou fundo. Eu te amo. E eu quero passar o resto da minha vida com você. Cláudia arregalou os olhos. Gustavo, ele continuou, eu sei que é cedo. Eu sei que a gente ainda está conhecendo um ao outro, mas eu tenho certeza do que eu sinto, e eu quero que você faça parte da minha vida, oficialmente. Cláudia começou a chorar. Você tem certeza? Você tem certeza de que é isso que você quer? Gustavo sorriu. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Cláudia soltou uma risada entre as lágrimas. Então sim, eu quero fazer parte da sua vida também. Gustavo se levantou, foi até o lado dela, a beijou. E naquele momento, ele soube que tinha tomado a decisão certa. Nos meses seguintes, Gustavo e Cláudia começaram a planejar o futuro. Eles conversaram sobre morar juntos, sobre casar, sobre construir uma família. Mas eles também enfrentaram desafios. A família de Gustavo não aprovou o relacionamento. Eles achavam que Cláudia estava com ele por dinheiro, que ela era uma aproveitadora. Gustavo brigou com eles. Disse que não aceitaria julgamentos, que Cláudia era a mulher que ele amava, e que eles teriam que aceitar ou ficar fora da vida dele. A família se afastou. Gustavo ficou triste, mas não se arrependeu, porque ele tinha Cláudia e tinha Miguel. E isso era o suficiente. Um dia, Gustavo estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era de um hospital. Senhor Gustavo, sua mãe sofreu um ataque cardíaco. Ela está internada aqui. Você pode vir o mais rápido possível? Gustavo sentiu o mundo girar. Eu já estou indo. Ele ligou para Cláudia. Contou o que tinha acontecido. Ela disse que iria com ele. Quando chegaram no hospital, a mãe de Gustavo estava na UTI. Os médicos disseram que ela estava estável, mas que ainda era grave. Gustavo ficou ao lado dela, segurou a mão dela. Mãe, eu sinto muito por tudo. A mãe abriu os olhos, olhou para ele. Gustavo, ele se inclinou. Estou aqui, mãe. Ela apertou a mão dele fracamente. Eu fui injusta com você e com a Cláudia. Eu só queria proteger você. Gustavo balançou a cabeça. Você não precisa me proteger, mãe. Eu sei o que estou fazendo e eu amo a Cláudia. A mãe fechou os olhos. Eu sei, eu vejo isso e eu sinto muito. Gustavo sentiu as lágrimas escorrerem. Não precisa se desculpar, mãe. Ela abriu os olhos de novo. Traz ela aqui. Eu quero conhecer ela de verdade. Gustavo sorriu. Ele saiu do quarto. Foi até a sala de espera. Cláudia estava lá. Ela quer conhecer você. Cláudia ficou nervosa. Tem certeza? Gustavo assentiu. Tenho. Eles voltaram para o quarto. A mãe de Gustavo olhou para Cláudia. Então você é a Cláudia. Cláudia assentiu. Sim, senhora. A mãe sorriu fracamente. Meu filho te ama muito. Cláudia olhou para Gustavo. Depois olhou de volta para a mãe dele. E eu amo muito ele. A mãe assentiu. Então cuida bem dele. E do meu neto. Cláudia sorriu. Eu vou cuidar. Eu prometo. A mãe fechou os olhos. Obrigada.
Gustavo e Cláudia saíram do quarto. Gustavo abraçou ela. Obrigado por estar aqui. Cláudia o abraçou de volta. Sempre. A mãe de Gustavo se recuperou. E quando saiu do hospital, ela começou a aceitar o relacionamento do filho. Ela viu como Cláudia cuidava de Gustavo, como ela cuidava de Miguel, e ela percebeu que tinha estado errada. Cláudia não era uma aproveitadora, ela era uma mulher incrível, e ela merecia ser feliz. Meses depois, Gustavo pediu Cláudia em casamento. Foi em um dia simples, eles estavam em casa. Miguel estava tocando piano. Gustavo se ajoelhou na frente dela, tirou uma caixinha do bolso, abriu. Dentro havia um anel. Cláudia, você quer casar comigo? Cláudia começou a chorar imediatamente. Sim, eu quero. Gustavo colocou o anel no dedo dela, depois a beijou. Miguel ouviu o barulho. Parou de tocar. Vocês vão casar? Gustavo sorriu. Sim, filho, nós vamos casar. Miguel gritou de alegria. Correu até eles, abraçou os dois. E naquele momento, Gustavo soube que tinha tudo o que precisava. Amor, família, felicidade. As semanas antes do casamento foram corridas. Havia tanto para planejar, tanto para organizar, mas Gustavo e Cláudia fizeram tudo juntos. Eles escolheram o local, as flores, a comida, tudo, e a cada decisão eles se apaixonavam mais. O dia do casamento chegou. Foi uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Cláudia estava linda em seu vestido branco. Gustavo estava elegante em seu terno e Miguel estava ao lado deles. Ele foi o pajem. Quando chegou a hora dos votos, Gustavo olhou nos olhos de Cláudia. Cláudia, você entrou na minha vida quando eu mais precisava. Você trouxe luz para a escuridão. Você me fez acreditar no amor de novo. E você me deu uma família. Eu prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo te respeitar, te cuidar e te fazer feliz, porque você merece toda a felicidade do mundo. Cláudia estava chorando. Ela limpou as lágrimas. Respirou fundo. Gustavo, eu nunca imaginei que encontraria um amor como o seu. Você me mostrou que eu sou digna de ser amada, que eu sou mais do que eu pensava ser. E você me deu uma família. Eu prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo cuidar de você e do Miguel e construir uma vida linda ao seu lado, porque você é tudo para mim. O padre sorriu. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gustavo beijou Cláudia. Foi um beijo longo, cheio de amor, cheio de promessas. Quando se separaram, todos aplaudiram. Miguel gritou, agora a Cláudia é minha mãe. Todos riram. Cláudia se ajoelhou na frente dele. Sim, Miguel, agora eu sou sua mãe, e eu vou cuidar de você para sempre. Miguel abraçou ela. Eu te amo, mãe. Cláudia abraçou de volta. Eu também te amo, filho. Gustavo olhou para os dois e sentiu o coração transbordar. A festa foi linda, teve música, dança, comida e muito amor. Gustavo e Cláudia dançaram a valsa. Miguel ficou ao lado ouvindo a música, sorrindo. Quando a festa terminou, Gustavo, Cláudia e Miguel voltaram para casa. Eles se sentaram na sala. Cláudia foi até o piano. Começou a tocar. Miguel se sentou ao lado dela. Começou a tocar junto. Gustavo assistiu e percebeu que aquele era o momento mais perfeito da sua vida. Quando a música terminou, Miguel perguntou: Pai, você não quer tocar também? Gustavo piscou. Eu não sei tocar, filho. Miguel sorriu. A mãe pode te ensinar, igual ela me ensinou. Gustavo olhou para Cláudia. Ela sorriu. Vem, eu te ensino. Gustavo se levantou, foi até o piano, sentou do outro lado de Miguel. Cláudia pegou a mão dele, colocou sobre as teclas. Vamos começar com algo simples. E enquanto ela ensinava, Gustavo percebeu algo. A vida não era perfeita, havia dor, havia perda, havia dificuldades,
Mas também havia amor, havia esperança, havia recomeços. E enquanto ele tocava o piano, com Cláudia ao seu lado e Miguel entre eles, Gustavo soube que tinha encontrado o seu lugar, o seu lar, a sua família. Meses depois, Cláudia descobriu que estava grávida. Ela contou para Gustavo em uma manhã de domingo. Eles estavam tomando café na cama. Gustavo, eu tenho algo para te contar. Ele olhou para ela. O quê? Ela sorriu. Eu estou grávida. Gustavo ficou em choque. Ele não conseguiu falar por alguns segundos. Então, ele sorriu. Sério? Cláudia assentiu. Sério. Gustavo a puxou para um abraço. Eu não consigo acreditar. Nós vamos ter um bebê. Cláudia riu. Sim, nós vamos. Eles contaram para Miguel. Ele ficou animado. Eu vou ser irmão mais velho. Gustavo sorriu. Sim, filho, você vai. Miguel abraçou Cláudia. Obrigado, mãe. Cláudia franziu a testa. Por quê? Miguel sorriu. Por me dar uma família. Cláudia começou a chorar. Ela abraçou Miguel de volta. Obrigada a você, Miguel, por me aceitar, por me amar, por me fazer sentir como uma mãe. Gustavo se juntou ao abraço. Os meses passaram. A barriga de Cláudia cresceu. E com ela cresceu também a felicidade da família. Eles prepararam o quarto do bebê. Compraram roupas, escolheram o nome. Se fosse menina, seria Sofia. Se fosse menino, seria Pedro. Quando chegou o dia do parto, Gustavo estava nervoso. Ele ficou ao lado de Cláudia o tempo todo. Segurou a mão dela, enxugou a testa dela. E quando o bebê nasceu, ele chorou. Era uma menina. Sofia. Ela era perfeita, pequena, rosada, com os olhos da mãe. Gustavo segurou a filha nos braços. Olhou para Cláudia. Ela é linda. Cláudia sorriu. Estava cansada, mas feliz. Ela é. Gustavo beijou a testa dela. Obrigado por tudo. Cláudia segurou a mão dele. Não, obrigada a você, por me dar uma família, por me amar, por me fazer a mulher mais feliz do mundo. Gustavo sorriu. Olhou para a filha, depois olhou para Cláudia e soube que sua vida estava completa. Quando voltaram para casa, Miguel quis conhecer a irmã. Gustavo o levou até o berço. Miguel estendeu as mãos. Gustavo colocou Sofia nos braços dele. Miguel segurou a irmã com cuidado. Ele tocou o rosto dela. Ela é pequena. Gustavo sorriu. Sim, ela é. Miguel sorriu. Eu vou cuidar dela. Vou ensinar ela a tocar piano, igual a mãe me ensinou. Cláudia começou a chorar. Gustavo a abraçou. Nós criamos um menino incrível, Cláudia assentiu. Sim, nós criamos. Os anos passaram. Sofia cresceu. Ela era uma menina alegre, esperta, cheia de energia. E ela adorava o irmão. Miguel se tornou um irmão mais velho protetor. Ele ensinava tudo para Sofia, como andar, como falar, como tocar piano. E quando Sofia tinha 5 anos, ela já tocava quase tão bem quanto ele. A família de Gustavo cresceu. Cresceu em amor, em felicidade, em união. E tudo isso por causa de Cláudia. Ela era o coração da família, a cola que mantinha todos juntos. Um dia, Gustavo estava sentado no jardim, observando Cláudia brincar com as crianças. Miguel estava tocando piano, Sofia estava cantando, Cláudia estava sorrindo. E Gustavo percebeu que aquele era o momento mais feliz da sua vida. Ele se levantou, foi até Cláudia, a abraçou por trás. Eu te amo. Cláudia se virou, sorriu. Eu também te amo. Eles se beijaram, e enquanto se beijavam, Miguel e Sofia riram. Eca! Eles estão se beijando de novo. Gustavo e Cláudia riram. Cláudia olhou para as crianças. Um dia vocês vão entender. Miguel fez uma careta. Eu duvido. Todos riram. E naquele momento, Gustavo soube que tinha tudo o que sempre quis. Uma família. Um lar, amor. Mas a vida nem sempre era perfeita. E em breve, eles enfrentariam um novo desafio. Um desafio que testaria o amor deles,
que testaria a força da família. Mas, por enquanto, eles eram felizes. E era isso que importava. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Gustavo e Cláudia se sentaram no sofá. Você se arrepende de alguma coisa? Cláudia olhou para ele. Arrepender? Do quê? Gustavo deu de ombros. De ter ficado comigo, de ter se casado comigo, de ter construído essa vida. Cláudia sorriu. Não, eu não me arrependo de nada. Essa é a melhor vida que eu poderia ter. E você? Você se arrepende? Gustavo balançou a cabeça. Não, nem um pouco. Você e as crianças são a melhor coisa que já me aconteceu. Cláudia o beijou. Então nós somos sortudos. Gustavo concordou. Sim, nós somos. Eles ficaram ali, abraçados. E enquanto ficavam, Gustavo pensou em tudo o que tinha acontecido. Em como sua vida tinha mudado. Em como ele tinha mudado. Ele era um homem melhor agora. Um pai melhor. Um marido melhor. E tudo isso graças a Cláudia. Ela tinha entrado na vida dele como uma empregada, mas se tornou muito mais. Ela era sua esposa, a mãe dos seus filhos, sua melhor amiga, sua alma gêmea. E ele sabia que nunca deixaria ela ir embora, porque sem ela ele não era nada, mas com ela ele tinha tudo. Alguns dias depois, Gustavo recebeu uma ligação. Era de um antigo sócio. Ele estava em apuros. Precisava de ajuda financeira. Gustavo hesitou. Ele não confiava naquele homem. Eles tinham brigado no passado, mas o homem implorou. Disse que estava desesperado, que perderia tudo se Gustavo não o ajudasse. Gustavo conversou com Cláudia sobre isso. Eu não sei o que fazer. Ele me traiu no passado, mas ele está desesperado. Cláudia pensou por um momento. Você acha que ele mudou? Gustavo deu de ombros. Eu não sei. Cláudia segurou a mão dele. Então talvez você devesse dar uma chance para ele, assim como alguém deu uma chance para você. Gustavo olhou para ela. Ela estava certa. Ele tinha recebido segundas chances, muitas delas, e tinha se tornado um homem melhor por causa disso. Talvez fosse hora de ele dar uma segunda chance para outra pessoa. Você está certa. Eu vou ajudar ele. Cláudia sorriu. Eu sabia que você faria a coisa certa. Gustavo ajudou o antigo sócio, e para sua surpresa, o homem era grato. Ele mudou. Tornou-se uma pessoa melhor, e os dois reconstruíram a amizade. Gustavo percebeu que tinha tomado a decisão certa, e tudo graças a Cláudia. Ela sempre o guiava para o caminho certo, sempre o fazia ser melhor. Mais um ano passou, a vida continuava, cheia de desafios, mas também cheia de alegrias. Um dia, Miguel veio até Gustavo com uma notícia. Pai, eu recebi uma proposta. Gustavo franziu a testa. Que tipo de proposta? Miguel sorriu. Uma escola de música quer me dar uma bolsa de estudos. Eles querem que eu estude lá. Gustavo ficou em choque. Sério? Isso é incrível, Miguel. Miguel assentiu. Mas a escola é em outra cidade. Eu teria que me mudar. Gustavo sentiu o coração apertar. Miguel estava crescendo. Estava pronto para seguir seu próprio caminho. E embora isso doesse, Gustavo sabia que era o certo. Você quer ir? Miguel hesitou. Eu quero. Mas eu vou sentir falta de vocês, da Sofia, da mãe, de você. Gustavo abraçou o filho. E nós vamos sentir sua falta também. Mas nós estamos orgulhosos de você. E nós vamos apoiar você em qualquer decisão que você tomar. Miguel abraçou de volta. Obrigado, pai. Cláudia entrou na sala. Ela tinha ouvido tudo. Miguel, você tem que ir. Essa é uma oportunidade incrível. E nós estaremos sempre aqui para você. Miguel abraçou a mãe. Eu amo vocês. Cláudia começou a chorar. Nós também amamos você. Alguns meses depois, Miguel se mudou. Foi difícil. A casa ficou mais silenciosa sem ele. Sofia sentiu falta do irmão. Cláudia chorou por dias. Gustavo também.
Mas eles sabiam que era o certo. Miguel estava seguindo seu sonho e eles tinham que apoiar ele. Miguel ligava todos os dias, contava sobre a escola, sobre os novos amigos, sobre as aulas. E a cada ligação, Gustavo e Cláudia sentiam orgulho. Eles tinham criado um menino incrível. Um menino que estava se tornando um homem incrível. E tudo isso porque eles tinham dado amor para ele. Eles tinham dado apoio. Eles tinham acreditado nele. Um dia, Miguel ligou com uma notícia. Pai, mãe, eu vou fazer um recital. Um recital grande e eu quero que vocês estejam lá. Gustavo sorriu. Nós estaremos lá, filho. Nós não perderíamos isso por nada. No dia do recital, Gustavo, Cláudia e Sofia viajaram para a cidade onde Miguel estava. Eles chegaram no teatro. Era um lugar grande, elegante, cheio de gente. Gustavo sentiu o coração bater rápido. Ele estava nervoso, mas também estava orgulhoso. Quando Miguel subiu ao palco, o teatro ficou em silêncio. Ele se sentou no piano. Colocou as mãos sobre as teclas e começou a tocar. A música era linda, era emocionante, era perfeita. Gustavo olhou para Cláudia. Ela estava chorando. Ele segurou a mão dela. Sofia estava sentada entre eles. Ela olhava para o irmão com admiração. Quando Miguel terminou, o teatro explodiu em aplausos. Ele se levantou, fez uma reverência e sorriu. Gustavo e Cláudia se levantaram. Aplaudiram, gritaram, choraram. Depois do recital, eles foram até Miguel. Gustavo o abraçou. Você foi incrível, filho. Eu estou tão orgulhoso de você. Miguel sorriu. Obrigado, pai. Mas eu não teria conseguido sem vocês, sem a mãe, sem você. Vocês me deram tudo. Cláudia abraçou ele. Você merece tudo isso, Miguel. Você é incrível. Sofia puxou a manga de Miguel. Você pode me ensinar a tocar assim? Miguel riu. Claro, Sofia. Quando eu voltar para casa, eu te ensino. Eles jantaram juntos naquela noite. Riram, conversaram, e Gustavo percebeu que sua família era perfeita. Não porque era livre de problemas, mas porque era cheia de amor. Quando voltaram para casa, a vida continuou. Os dias passaram. Os meses passaram, os anos passaram. Sofia cresceu, tornou-se uma jovem linda, inteligente, talentosa. Ela também seguiu carreira na música. Miguel se tornou um pianista famoso. Ele viajava pelo mundo, tocava em teatros lotados e sempre ligava para casa. Sempre visitava, sempre lembrava de onde veio. Gustavo e Cláudia envelheceram juntos. Mas o amor deles nunca envelheceu. Eles ainda se beijavam todos os dias. Ainda conversavam por horas. Ainda riam juntos. Um dia, Gustavo estava sentado no jardim, olhando para o céu. Cláudia se sentou ao lado dele. No que você está pensando? Gustavo sorriu. Estou pensando em como sou sortudo, em como minha vida mudou, em como você mudou tudo. Cláudia segurou a mão dele. Nós mudamos tudo juntos. Gustavo assentiu. Sim, nós mudamos. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro. E Gustavo percebeu que aquele era o verdadeiro significado da vida. Não era sobre dinheiro, não era sobre sucesso, era sobre amor, era sobre família, era sobre estar com as pessoas que você ama. E ele tinha tudo isso. Graças a Cláudia, graças ao dia em que ele entrou na sala e a viu ensinando Miguel a tocar piano. Aquele dia mudou tudo, aquele dia salvou ele, e ele seria eternamente grato por isso. Naquela noite, Gustavo e Cláudia estavam deitados na cama. Cláudia, ela virou para ele. Sim, Gustavo sorriu. Você ainda se lembra do dia em que nos conhecemos? Cláudia riu. Claro que eu lembro. Como eu poderia esquecer? Gustavo a puxou para mais perto. Eu me lembro de tudo. De como você estava nervosa, de como você evitava me olhar nos olhos, de como você era dedicada ao trabalho. Cláudia sorriu. E eu me lembro de como você era sério,
de como você parecia carregar o peso do mundo nos ombros, de como você estava triste. Gustavo assentiu. Eu estava triste, eu estava perdido. Mas aí você chegou e tudo mudou. Cláudia o beijou. Você também mudou tudo para mim. Você me deu uma família. Você me deu amor. Você me deu uma vida que eu nunca imaginei que poderia ter. Gustavo a beijou de volta. E eu te darei tudo isso todos os dias pelo resto da minha vida. Eles se abraçaram. E enquanto se abraçavam, Gustavo pensou em tudo o que tinha vivido, nas dores, nas alegrias, nas dificuldades, nas vitórias, e ele percebeu que valeu a pena. Cada momento valeu a pena, porque o levou até ali, até aquele momento, com a mulher que ele amava ao seu lado, com os filhos que ele adorava, com a família que ele construiu, e ele sabia que não importava o que o futuro reservasse. Eles enfrentariam juntos, porque eram uma família, e famílias não desistem umas das outras. Alguns dias depois, Gustavo recebeu uma ligação de Miguel. Pai, eu tenho uma notícia. Gustavo sentou na cadeira. Que notícia? Miguel hesitou. Eu vou me casar. Gustavo ficou em choque. Você vai o quê? Miguel riu. Eu vou me casar. Conheci alguém, uma mulher incrível, e eu a amo. Gustavo sorriu. Isso é maravilhoso, filho. Quando? Miguel respondeu. Em 6 meses. E eu quero que você seja meu padrinho. Gustavo sentiu as lágrimas encherem os olhos. Seria uma honra. Cláudia entrou na sala. O que aconteceu? Gustavo sorriu. Miguel vai se casar. Cláudia gritou de alegria. Sério? Isso é incrível. Eles passaram os próximos meses ajudando Miguel a planejar o casamento. Foi um período feliz, cheio de expectativa. Quando o dia do casamento chegou, Gustavo estava nervoso. Ele estava prestes a entregar seu filho. Mas ele também estava feliz, porque Miguel tinha encontrado o amor. Assim como ele tinha encontrado. A cerimônia foi linda. A noiva era uma mulher bonita, gentil, e Gustavo viu no olhar dela o mesmo amor que ele via no olhar de Cláudia. Quando chegou a hora de Miguel fazer os votos, Gustavo ouviu com atenção. Eu prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo te respeitar, te cuidar e te fazer feliz, porque você merece toda a felicidade do mundo. Eram as mesmas palavras que Gustavo tinha dito para Cláudia. Miguel tinha aprendido com ele, e Gustavo sentiu o peito inchar de orgulho. Depois da cerimônia, Miguel foi até Gustavo. Obrigado, pai, por tudo, por me ensinar o que é o amor, por me mostrar como ser um bom homem. Gustavo abraçou o filho. Você sempre foi um bom homem, Miguel. Você só precisava acreditar nisso. Miguel abraçou de volta, e naquele momento Gustavo soube que tinha feito seu trabalho. Ele tinha criado um filho incrível, um filho que estava pronto para construir sua própria família. A vida continuou. Gustavo e Cláudia se tornaram avós. Miguel teve 2 filhos, Sofia teve 3. A casa ficou cheia de novo, cheia de risadas, cheia de amor. E Gustavo percebeu que aquele era o ciclo da vida. Você cria seus filhos. Eles crescem, constroem suas próprias famílias, e você se torna avô. E o ciclo continua. Um dia, Gustavo estava sentado no sofá. Os netos brincavam no chão. Cláudia estava na cozinha preparando o jantar. Miguel e Sofia estavam conversando na varanda, e Gustavo olhou ao redor. Viu tudo o que tinha construído, tudo o que tinha conquistado, e percebeu que era mais do que ele jamais imaginou. Ele tinha uma família grande, uma família amorosa, uma família unida, e tudo isso por causa de um momento em que ele entrou em uma sala e viu uma mulher ensinando seu filho a tocar piano. Aquele momento mudou tudo, e ele seria eternamente grato. Cláudia saiu da cozinha, sentou ao lado dele. Você está bem? Gustavo sorriu. Estou mais do que bem. Estou perfeito. Cláudia segurou a mão dele. Eu também. Eles olharam para os netos. Depois olharam um para o outro. Nós conseguimos, não é? Nós construímos algo incrível.
Cláudia sorriu e apertou a mão dele com mais força. Sim, nós conseguimos. Gustavo olhou para os netos brincando no chão. A menor, Júlia, filha de Sofia, estava tentando empilhar blocos coloridos. O mais velho, Gabriel, filho de Miguel, estava ajudando ela. Era uma cena simples, mas era cheia de significado. Era o resultado de tudo o que eles tinham construído juntos. Miguel entrou na sala. Ele carregava uma caixa de madeira antiga. Pai, mãe, eu encontrei isso no sótão. Gustavo franziu a testa. O que é? Miguel abriu a caixa. Dentro havia fotografias antigas, cartas, objetos guardados há anos. Cláudia se aproximou. Ela pegou uma das fotos. Era do dia do casamento deles. Ela estava tão jovem, tão bonita, tão feliz. Eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Gustavo olhou para a foto. Ele também se lembrava, de cada detalhe, de cada momento. Foi o melhor dia da minha vida. Miguel pegou outra foto. Era dele ainda criança, sentado ao piano. Cláudia estava ao lado dele, as mãos dela sobre as dele. Eu me lembro disso também. A mãe me ensinando a tocar pela primeira vez. Cláudia sentiu os olhos arderem. Você era tão pequeno, tão determinado. Miguel sorriu. Eu só queria fazer você se orgulhar. Cláudia segurou o rosto dele. Você sempre me deixou orgulhosa. Desde o primeiro dia. Sofia entrou na sala. Ela viu as fotos espalhadas. O que vocês estão fazendo? Miguel mostrou as fotos. Olhando o passado. Sofia se sentou no chão. Começou a olhar as fotos também. Ela pegou uma foto dela ainda bebê. Gustavo a segurando no colo. Eu era tão pequena. Gustavo sorriu. Você ainda é pequena para mim. Sofia riu. Pai, eu tenho 28 anos e 3 filhos. Gustavo balançou a cabeça. Não importa. Você sempre será minha menininha. Sofia abraçou o pai. Eu sei. Eles passaram horas olhando as fotos, relembrando momentos, rindo, chorando. E Gustavo percebeu que aquele era o verdadeiro tesouro da vida. Não eram as coisas materiais. Eram as memórias, eram os momentos compartilhados, eram as pessoas que você ama. Naquela noite, depois que todos foram embora, Gustavo e Cláudia ficaram sozinhos. Eles se sentaram no sofá, em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro. Gustavo? Ele olhou para ela. Sim, Cláudia hesitou. Você já pensou em como seria se a gente não tivesse se encontrado? Gustavo pensou na pergunta. Eu penso nisso todos os dias. Cláudia franziu a testa. E como você acha que seria? Gustavo respirou fundo. Eu acho que eu estaria perdido, sozinho, infeliz. Eu acho que eu teria desistido de tudo. Cláudia apertou a mão dele. Não diga isso. Gustavo balançou a cabeça. É verdade. Antes de você, eu não tinha nada. Eu tinha dinheiro. Tinha sucesso, mas não tinha vida. Você me deu vida, Cláudia. Você me salvou. Cláudia começou a chorar. Você também me salvou. Eu não tinha nada. Eu estava sozinha, sem família, sem futuro. E então eu encontrei você, e o Miguel, e a Sofia, e tudo mudou. Gustavo a puxou para um abraço. Nós salvamos um ao outro. Cláudia assentiu. Sim, nós salvamos. Eles ficaram abraçados por um longo tempo. E enquanto ficavam, Gustavo sentiu uma paz profunda. Uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Ele estava completo. Os meses seguintes foram tranquilos. A rotina era simples. Gustavo e Cláudia acordavam cedo, tomavam café juntos. Depois Gustavo ia para o escritório. Ele ainda trabalhava, mas não tanto quanto antes. Ele tinha aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal. Cláudia passava as manhãs cuidando da casa. Depois ia visitar os filhos, brincar com os netos. E todas as tardes, Gustavo voltava para casa cedo. Eles se sentavam no jardim, conversavam, riam, planejavam viagens. Era uma vida simples, mas era uma vida feliz.
Um dia, Gustavo estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era do médico. Senhor Gustavo, precisamos marcar uma consulta. Seus exames mostraram algo que precisamos investigar melhor. Gustavo sentiu o coração apertar. O que você quer dizer com isso? O médico hesitou. Prefiro conversar pessoalmente. Pode vir amanhã? Gustavo concordou. Desligou o telefone. Ficou sentado, olhando para a parede. Ele não contou para Cláudia. Não queria preocupá-la. No dia seguinte, Gustavo foi ao médico. As notícias não eram boas. Ele tinha um problema no coração. Grave. Precisava de cirurgia. E se eu não operar? O médico olhou para ele com seriedade. Então você tem poucos meses de vida. Gustavo sentiu o mundo desabar. Ele tinha acabado de encontrar a felicidade e agora estava prestes a perdê-la. E se eu operar? O médico respondeu. As chances de sucesso são altas, mas também há riscos. Gustavo assentiu. Ele sabia o que precisava fazer. Precisava operar, precisava lutar. Pela sua vida, pela sua família, por Cláudia. Quando chegou em casa, Cláudia percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Gustavo hesitou. Ele não queria contar, mas ele sabia que precisava. Eu fui ao médico hoje. Cláudia ficou tensa. E? Gustavo respirou fundo. Eu tenho um problema no coração. Preciso de cirurgia. Cláudia ficou pálida. Ela se sentou. Quando? Gustavo se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãos dela. Daqui a 2 semanas. Mas vai dar tudo certo. Eu prometo. Cláudia começou a chorar. Você não pode me prometer isso. Gustavo limpou as lágrimas dela. Eu vou lutar. Eu vou lutar com todas as minhas forças, porque eu não estou pronto para te deixar. Eu ainda tenho muito para viver com você. Cláudia o abraçou. Eu não posso te perder. Eu não consigo viver sem você. Gustavo a abraçou com força. Você não vai me perder. Eu prometo. As 2 semanas passaram rápido demais. Gustavo passou cada segundo com a família. Com Cláudia, com Miguel, com Sofia, com os netos. Ele queria guardar cada momento, cada sorriso, cada abraço. No dia da cirurgia, toda a família estava no hospital. Miguel estava nervoso. Sofia estava chorando. Os netos estavam confusos e Cláudia estava destroçada. Antes de entrar na sala de cirurgia, Gustavo chamou todos. Eu quero que vocês saibam que eu amo vocês. Todos vocês. E não importa o que aconteça, vocês sempre foram a melhor coisa da minha vida. Miguel abraçou o pai. Você vai ficar bem, pai. Você tem que ficar. Sofia abraçou também. Por favor, volte para nós. Gustavo beijou a testa dos dois. Depois olhou para os netos. Abraçou cada um deles. Por último, ele olhou para Cláudia. Ela estava tremendo. As lágrimas escorriam sem parar. Gustavo a puxou para um abraço. Eu te amo, mais do que tudo nessa vida. Cláudia soluçou. Eu também te amo. Por favor, não me deixe. Gustavo a beijou. Foi um beijo longo, desesperado, cheio de amor. Eu vou voltar para você. Eu prometo. Ele entrou na sala de cirurgia. A porta se fechou. Cláudia desabou. Miguel a segurou. Sofia também. E eles ficaram ali, esperando, rezando. A cirurgia durou horas. Cada minuto parecia uma eternidade. Cláudia não conseguia parar de chorar. Miguel tentava ser forte, mas ele também estava com medo. Sofia rezava em voz baixa. Quando o médico finalmente saiu, todos se levantaram. Como ele está? O médico sorriu. A cirurgia foi um sucesso. Ele está bem. Está na recuperação. Cláudia quase desmaiou de alívio. Miguel assegurou. Ele está bem, mãe. Ele está bem. Sofia começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria. Quando Gustavo acordou, a primeira coisa que ele viu foi Cláudia. Ela estava sentada ao lado da cama, segurando a mão dele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Oi. Cláudia sorriu. Oi. Gustavo apertou a mão dela.
Eu disse que ia voltar. Cláudia começou a chorar de novo. Você voltou. Você realmente voltou. Gustavo puxou ela para mais perto. Eu sempre vou voltar para você. Cláudia deitou a cabeça no peito dele e pela primeira vez em dias ela se sentiu segura. A recuperação foi lenta, mas Gustavo estava determinado. Ele fazia fisioterapia todos os dias, seguia todas as recomendações médicas e aos poucos ele foi melhorando. Cláudia estava sempre ao lado dele, cuidando, apoiando, amando. E Gustavo percebeu mais uma vez o quanto ele era sortudo. Alguns meses depois, Gustavo estava completamente recuperado. Ele voltou a trabalhar, mas agora com mais moderação. Ele tinha aprendido a dar valor à vida, a não desperdiçar tempo com coisas que não importavam. Um dia, Gustavo teve uma ideia. Ele chamou Cláudia. Vamos viajar. Cláudia piscou. Viajar? Para onde? Gustavo sorriu. Para qualquer lugar que você quiser. Vamos conhecer o mundo. Vamos viver. Cláudia sorriu. Você tem certeza? Gustavo assentiu. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eles passaram os próximos meses viajando. Conheceram países novos, culturas novas, comidas novas. E a cada lugar que visitavam, eles se apaixonavam mais, não pelo lugar, mas um pelo outro. Eles tiraram fotos, guardaram lembranças e criaram memórias que durariam para sempre. Quando voltaram para casa, eles estavam renovados, cheios de energia, cheios de vida. Os anos continuaram passando. Gustavo e Cláudia envelheceram, mas o amor deles não envelheceu. Ele apenas ficou mais forte, mais profundo. Um dia, Gustavo estava sentado no piano. Ele tinha aprendido a tocar. Cláudia tinha lhe ensinado, assim como ela tinha ensinado Miguel. Ele tocava uma música simples, mas bonita. Cláudia entrou na sala, sentou ao lado dele. Você está melhorando. Gustavo sorriu. Eu tenho uma boa professora. Cláudia apoiou a cabeça no ombro dele, e eles ficaram assim, em silêncio, apenas aproveitando o momento. Miguel e Sofia visitavam sempre, traziam os netos, e a casa ficava cheia de vida de novo. Gustavo adorava esses momentos. Adorava ver a família reunida. Adorava ver o fruto de tudo o que eles tinham plantado. Um dia Gustavo estava no jardim. Cláudia estava ao lado dele. Eles estavam olhando as flores. Você se lembra da primeira vez que eu te disse que te amava? Cláudia sorriu. Como eu poderia esquecer? Gustavo pegou a mão dela. Eu quero que você saiba que eu ainda sinto o mesmo. Talvez até mais. Cláudia olhou para ele. Eu também. Eu te amo mais a cada dia que passa. Gustavo a beijou. E naquele momento ele soube que tinha feito tudo certo na vida. Ele tinha amado, tinha lutado, tinha construído uma família e tinha sido feliz. Alguns anos depois, Gustavo começou a sentir dores de novo. Ele foi ao médico, os exames não eram bons. O coração estava fraco, não havia mais nada que pudesse ser feito. Gustavo tinha poucos meses de vida. Ele contou para Cláudia. Ela desabou. Não, não pode ser. Gustavo a abraçou. Está tudo bem. Eu vivi mais do que eu esperava, e eu vivi bem. Eu vivi feliz. Cláudia soluçou. Eu não estou pronta para te perder. Gustavo limpou as lágrimas dela. Ninguém nunca está pronto, mas a gente não pode controlar isso. A gente só pode aproveitar o tempo que temos. Cláudia assentiu, mesmo entre lágrimas. Então vamos aproveitar. E eles aproveitaram. Cada segundo, cada minuto, cada hora. Gustavo passou os últimos meses cercado de amor, de família, de felicidade. Miguel e Sofia estavam sempre lá. Os netos também. E Cláudia nunca saiu do lado dele. Um dia, Gustavo estava deitado na cama. Ele estava fraco, mas ainda estava lúcido. Ele chamou todos para perto. Eu quero que vocês saibam que eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu tive tudo o que um homem pode querer. Amor,
família, felicidade, e eu devo tudo isso a vocês. Miguel segurou a mão do pai. Não, pai, nós devemos tudo a você. Você nos ensinou o que é amar, o que é lutar, o que é ser uma família. Sofia também segurou a mão dele. Você é o melhor pai do mundo, e nós vamos sentir sua falta todos os dias. Gustavo sorriu. Eu não vou estar longe. Eu sempre estarei com vocês, no coração de vocês. Ele olhou para Cláudia. Ela estava chorando, mas tentava ser forte. Cláudia. Ela se aproximou. Segurou a mão dele com as duas mãos. Eu estou aqui. Gustavo sorriu. Obrigado por tudo, por me salvar, por me amar, por me dar a melhor vida que eu poderia ter. Cláudia balançou a cabeça. Não. Obrigada a você, por me dar uma família, por me dar amor, por me fazer feliz. Gustavo apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Eu vou te esperar, onde quer que eu esteja. Eu vou te esperar. Cláudia soluçou. Eu sei, e eu vou te encontrar. Gustavo fechou os olhos, respirou fundo, e então, suavemente, ele partiu. Cláudia desabou. Miguel e Sofia a seguraram. Os netos choravam. E naquele momento, a família sentiu um vazio imenso, mas também sentiu gratidão, porque eles tinham tido Gustavo, e ele tinha deixado um legado de amor, de família, de felicidade. O funeral foi simples, mas cheio de gente, amigos, colegas, familiares. Todos foram se despedir, e todos compartilharam histórias sobre Gustavo, sobre como ele era generoso, como ele era gentil, como ele amava. Cláudia ficou em pé ao lado do caixão. Ela olhou para o marido pela última vez e sussurrou: Até logo, meu amor, até logo. Os dias seguintes foram difíceis. Cláudia não sabia como viver sem Gustavo. Ela estava perdida, sozinha. Miguel e Sofia tentavam ajudar, mas eles também estavam sofrendo. Um dia, Cláudia estava sentada no piano. Ela tocou uma música, a mesma música que ela tinha ensinado Miguel anos atrás. E enquanto tocava, ela sentiu Gustavo. Sentiu a presença dele, sentiu o amor dele. Ela começou a chorar, mas também começou a sorrir, porque ela percebeu que Gustavo não tinha partido. Ele estava ali, no coração dela, no coração dos filhos, no coração dos netos, e ele sempre estaria. Os meses passaram. Cláudia começou a se adaptar à nova realidade. Não era fácil, mas ela tinha a família, ela tinha Miguel, ela tinha Sofia, ela tinha os netos, e eles a ajudavam a seguir em frente. Um dia, Cláudia estava no jardim. Ela olhou para as flores, para o céu, e falou em voz alta: Eu sinto sua falta todos os dias, mas eu sei que você está bem, e eu sei que a gente vai se encontrar de novo. Até lá, eu vou viver bem, por você, por mim, por nossa família. E ela sentiu uma paz profunda, porque ela sabia que Gustavo estaria orgulhoso. Os anos passaram. Cláudia continuou vivendo. Ela cuidava dos netos, ajudava Miguel e Sofia, e todos os dias ela tocava piano. E todos os dias ela se lembrava de Gustavo, e todos os dias ela sentia o amor dele. Miguel se tornou um dos pianistas mais famosos do país. Ele sempre dedicava suas apresentações ao pai e à mãe, porque ele sabia que sem eles, ele não teria chegado onde chegou. Sofia se tornou professora de música. Ela ensinava crianças a tocar piano, assim como sua mãe tinha ensinado Miguel. E ela via em cada criança uma oportunidade de mudar vidas, assim como Cláudia tinha mudado a vida deles. Os netos cresceram. Alguns seguiram carreira na música, outros seguiram caminhos diferentes, mas todos carregavam o legado de Gustavo e Cláudia, o legado do amor, da família, da perseverança. Um dia, muitos anos depois, Cláudia estava sentada no sofá. Ela era muito velha agora.
Seus cabelos estavam brancos, seu corpo estava fraco, mas seus olhos ainda brilhavam. Miguel e Sofia estavam ao lado dela, os netos também, e até os bisnetos. Cláudia olhou para todos e sorriu. Eu tive uma vida abençoada, eu tive amor, eu tive família, eu tive felicidade, e eu devo tudo isso ao homem que me salvou, o homem que me amou, o homem que mudou tudo. Miguel segurou a mão dela. Ele também foi abençoado, mãe, por ter você. Cláudia sorriu. Nós fomos abençoados, um pelo outro. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou. Eu estou indo, meu amor. Eu estou indo te encontrar. E então, suavemente, ela partiu. A família chorou, mas também celebrou, porque Cláudia tinha vivido uma vida plena, uma vida cheia de amor. E agora ela estava com Gustavo, para sempre. O funeral foi lindo, cheio de flores, cheio de música. Miguel tocou piano. Foi a música que Cláudia tinha ensinado para ele quando criança. A música que tinha começado tudo. E enquanto ele tocava, todos choravam, mas também sorriam, porque eles sabiam que Gustavo e Cláudia estavam juntos de novo, e que eles estavam em paz. Anos depois, a casa onde Gustavo e Cláudia moraram foi transformada em um centro cultural, um lugar onde crianças carentes aprendiam música. Era o legado deles, continuando, mudando vidas. Miguel e Sofia cuidavam do centro, e todos os dias eles olhavam para o piano que tinha pertencido aos pais. O piano que tinha começado tudo, e eles se lembravam do amor, da luta, da superação, e eles ensinavam as crianças não apenas a tocar piano, mas a amar, a lutar, a nunca desistir. Porque era isso que Gustavo e Cláudia tinham feito. Eles tinham amado, tinham lutado, tinham vencido. E um dia uma menina pequena entrou no centro. Ela era tímida, assustada. Ela tinha passado por muitas coisas difíceis. Miguel a viu, e viu nela um pouco de si mesmo. Ele se aproximou, se ajoelhou na frente dela. Você gosta de música? A menina assentiu timidamente. Miguel sorriu. Então vem, eu vou te ensinar a tocar piano. Ele a levou até o instrumento. Sentou ao lado dela, colocou as mãos sobre as dela e começou a ensinar, exatamente como sua mãe tinha feito com ele. E enquanto ensinava, ele sentiu Cláudia, sentiu Gustavo, sentiu o amor deles, e ele soube que o legado continuaria para sempre, porque o amor nunca morre, ele apenas se transforma e continua, geração após geração, mudando vidas, criando famílias, espalhando felicidade. E naquele momento Miguel olhou para a menina, viu o sorriso tímido dela e sussurrou para si mesmo: obrigado, mãe, obrigado, pai, por me ensinarem o que realmente importa na vida. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.